Olá, caros alunos, estamos de volta nesta nova videoaula, agora com o conteúdo referente à nossa unidade 2. Nesta unidade, a nossa aula tem como tópicos específicos os itens noções básicas sobre gêneros textuais, gêneros de texto na perspectiva do ISD, e nesse âmbito trataremos também dos parâmetros de análise de texto. Comecemos por tratar de alguns conceitos preliminares. Broncar, por exemplo, estabelece que texto é toda a unidade de produção verbal, oral e escrita que veicula uma mensagem e está organizada linguisticamente para produzir determinado efeito de coerência no leitor. Ao lado disso, nós trazemos também uma definição do que seja discurso nessa perspectiva. Discurso é entendido como ação pela linguagem, ou seja, a linguagem colocada em movimento para gerar um efeito de sentido entre interlocutores. É importante levar em conta que quando alguém produz um texto, ele está munido de certas crenças, de certos valores. Portanto, há uma ideologia que está fundamentando essa sua manifestação. Outro conceito bastante importante para este nosso estudo é o de gêneros do discurso. A expressão foi cunhada inicialmente por Bakhtin, que se dedicou a trabalhar a linguagem dentro de uma perspectiva interacionista, levando em conta as condições de produção e as relações sociais. Nesse contexto, ele estabelece que gêneros do discurso são produtos da ação interacional nas mais diversas atividades humanas. Representam modelos de enunciados globais que são determinados e regulados socialmente. Ou seja, o indivíduo se comunica nas mais diversas relações sociais, utilizando-se de gêneros que se estabelecem como modelos. Por outro lado, nós também trabalhamos o conceito de domínios discursivos, que são esferas ou instâncias da atividade comunicativa humana que permitem a produção de gêneros específicos. Nós aqui trazemos alguns exemplos. No contexto jurídico, pode-se falar então que há um discurso jurídico ou discurso jornalístico em outra instância. Para nós interessa especificamente ou particularmente o discurso científico e o discurso pedagógico. Esse conceito é muito importante porque quando nós estudarmos os gêneros textuais, nós vamos estudar os gêneros textuais que são comuns a estes domínios discursivos. Por exemplo, um aluno que está atuando ou iniciando sua vida acadêmica, ele precisa estar munido do que nós chamamos de letramento acadêmico. Ou seja, ele precisa saber lidar com os vários gêneros textuais que permeiam esse contexto, ou seja, o domínio acadêmico ou científico. Então, uma primeira questão que se nos impõe é a seguinte: o que afinal são gêneros textuais? De modo geral, pode-se dizer que os gêneros textuais são as classificações, os grupamentos de texto de acordo com as suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto em que o texto se estabelece. Broncar, um dos principais estudiosos da questão dos gêneros textuais, diz que na medida em que todo texto se inscreve necessariamente em um conjunto de textos, ou seja, aquilo que identificamos como gênero, adota a expressão gênero de texto em vez de gênero do discurso. Essa alteração, a partir dos estudos de Broncar e seus companheiros de análise, se dá porque o foco não está mais na questão discursiva, ideológica que os gêneros textuais carregam, mas Broncar estuda os gêneros do texto a partir do ISD na perspectiva de analisar a sua estruturação em função dos parâmetros exteriores que orientam a produção de um texto. Falemos agora a respeito dos gêneros textuais na perspectiva do ISD. O ISD, Interacionismo Sociodiscursivo, tem como principal autor, como nós já dissemos, o Broncar. O ISD ele inaugura um novo paradigma para o estudo da linguagem. Traz um enfoque na língua contextualizada em práticas sociais. Claro que isso já havia sido inaugurado por Bakhtin, mas aqui o estudo dos textos ganha ênfase
em função das questões interacionais. Articula no texto o linguístico a aspectos discursivos. Orienta o estudo do que ele chamou de gêneros do texto. Há uma enfática oposição à abordagem centrada em uma visão puramente gramatical, a visão estruturalista da língua, como já conversamos, no sentido de que essa abordagem ela não considera os aspectos contextuais para análise do texto. O interacionismo sociodiscursivo propõe um novo método de análise de texto. E nesta unidade, nesta segunda unidade, nós faremos um estudo particularmente consistente em relação a esse modelo de análise. A análise do texto, segundo o ISD, está baseada no conhecimento de dois aspectos centrais: as condições de produção, ou contexto de produção, e a arquitetura interna do texto. No método de análise proposto pelo ISD, portanto, você tem como que duas colunas dorsais para essa análise. De um lado, você analisa o contexto de produção em que determinado texto ou gênero é produzido. O primeiro aspecto, portanto, o contexto de produção, ele verifica certos parâmetros, como os parâmetros do mundo físico, investigando quem é o emissor, quem é o receptor, em que espaço e momento o texto é produzido. Há também os parâmetros do mundo social e subjetivo, também chamado de parâmetros sociosubjetivos. Nesse caso, o analista está atento aos elementos que orientam a interação comunicativa a partir de valores, normas e regras. E, finalmente, na parte do contexto de produção, há também a análise de qual o conteúdo temático do texto, ou seja, que assunto é tratado no texto. A identificação desses aspectos, portanto, faz com que você analise todo o contexto de produção, considerando que o contexto de produção, que se refere aos elementos exteriores ao texto, influencia na hora de compor o texto linguística e discursivamente, que é justamente a parte interna do texto, em que se verificam a infraestrutura textual, ou seja, você analisa qual é o plano geral do texto, como é que ele se estrutura, como é que ele foi planejado, quais são os tipos de discurso nele empregados, quais são as sequências textuais ou discursivas que predominam na sua formação e como o texto é, enfim, planejado. Aqui você já está, portanto, lidando com aspectos interiores ao texto e, portanto, está se referindo já ao emprego dos elementos linguísticos gramaticais que vão compor materialmente o texto. Por isso também se estudam os mecanismos de textualização. São elementos gramaticais que constituem certos processos de construção do texto, que são a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. Os elementos linguísticos também são usados para estabelecer certos aspectos de avaliação e de subjetivação do texto. E nesse caso, nós estudamos as vozes que estão presentes no texto, né? E também estudamos a marcação das modalizações que o texto apresenta. Mais adiante, a gente vai aprofundar o entendimento desses conceitos. Neste quadro, temos a representação de como os parâmetros gerais de produção de texto são distribuídos. Vale aqui pensar o seguinte: quando você produz um texto, há certos elementos que são colocados internamente ao texto. São os elementos que estarão aqui no nosso gráfico dentro do círculo. Mas será que você começa um texto já dispondo esses elementos linguísticos, gramaticais no próprio texto, ou há etapas que precedem essa ação? É o que nós queremos demonstrar visualmente aqui. Nós já falamos ainda há pouco dos parâmetros que são externos. Nós temos, por exemplo, os parâmetros físicos, que trata do emissor, receptor, o espaço e o momento onde o texto é produzido. Esses, então, são elementos que influenciam naquilo que vai estar colocado internamente ao texto. Também interferem os parâmetros sociosubjetivos, a interação comunicativa, os valores e regras, normas que regem essa interação.
E há um terceiro elemento, que é o conteúdo temático, o assunto a ser tratado. Levando em conta esses elementos que são externos ao texto, é que se estabelece o processo de seleção daquilo que eu vou colocar no texto como infraestrutura textual, como mecanismo de textualização e mecanismo de enunciação. Esses são elementos internos ao texto, fazem parte do processo de escrita propriamente dito. Mas o que é importante aqui ressaltar, e isso é essencial para o nosso estudo a respeito dos gêneros textuais e desse modelo de análise, o essencial aqui é considerar que não é aleatória a seleção e o estabelecimento desses elementos linguísticos gramaticais. Ela se dá em função de quais são os parâmetros físicos, os parâmetros subjetivos e qual é o conteúdo temático e o objetivo que se busca aqui com o texto, e isso varia de gênero textual para gênero textual. Ao falarmos da infraestrutura geral do texto, nós devemos considerar que na composição de um texto você estabelece um plano geral. E esse plano geral é composto pelo conteúdo temático que se escolhe, e em função disso se estabelece determinado tipo ou tipos de discurso e a sequencialidade do texto, ou seja, quais são as sequências textuais que irão predominar. Você então trabalha o conteúdo temático como elemento relacionado com os parâmetros físicos e sociosubjetivos. Uma dada situação comunicativa é que determina que conteúdo eu vou colocar no meu texto. Se eu, por exemplo, quero solicitar que uma falta minha seja justificada, abonada no trabalho, eu terei esse conteúdo, essa solicitação como conteúdo, e isso vai determinar, por exemplo, que gênero eu vou utilizar. Por isso é importante levar em conta o conteúdo temático. Os tipos de discurso. Em função do gênero, em função do conteúdo e até do objetivo, você vai empregar gêneros ou discursos, melhor dizendo, diferentes, que são a narração, o discurso interativo, o relato interativo e o discurso teórico. Chama a atenção que esses conceitos estão, digamos assim, mais detalhados em nosso fascículo e é preciso fazer as leituras dos textos para acessar essas informações. Também tem a ver com a sequencialidade, essa infraestrutura, que são as sequências textuais ou discursivas que irão predominar num texto. O texto é predominantemente narrativo, é descritivo, é argumentativo, ou a sequência que predomina é explicativa, ou a dialogal, ou a injuntiva, que é uma atitude prescritiva que eu assumo no texto. Já os mecanismos de textualização, eles são realizados por unidades linguísticas, que são selecionadas em função dos parâmetros externos. Essas marcas de textualização são concretamente observáveis nas frases ou nas junções de frases e, em geral, exercem papel de organizar o texto a partir dessas unidades sintáticas locais. Tais mecanismos são agrupados em 3 subconjuntos, que são a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. Já os mecanismos de enunciação são elementos linguísticos que contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos enunciativos, das avaliações que os autores realizam a respeito do próprio enunciado. Ele avalia aspectos do conteúdo temático, e orienta o leitor para o tipo de interpretação. Caracterizam o posicionamento enunciativo do autor, as vozes que estão presentes no texto e a marcação de processo de modalização. Aqui eu quero chamar a atenção para as operações de produção que acontecem a partir desses parâmetros, como nós vimos. Nós aqui apresentamos esse gráfico mostrando como os elementos externos ao texto determinam aquilo que lhe vai ser colocado internamente. Mas como se procede? Como você procede quando produz um texto? Nesse ponto do ISD, há uma orientação mais precisa de como isso acontece. Você não produz o texto inicialmente ou prontamente. Há uma série de fases que você realiza, as chamadas operações, um passo a passo para realizar o texto. A escrita do texto, propriamente dita, é só um aspecto. O primeiro qual é? Aqui se diz a contextualização.
em que o produtor ele recupera as características da situação comunicativa e vê, a partir dessa situação, o que é adequado e inadequado colocar no seu texto. Então ele considera as características do contexto. No segundo passo, ele elabora o tratamento do conteúdo temático. Define exatamente qual conteúdo vai ser adequado para aquele objetivo interativo comunicacional. No terceiro passo, há uma planificação. Você pensa o texto previamente e como ele é organizado em partes. Só aí, no quarto tópico, na quarta operação, é que você faz propriamente a escrita do texto, que é a textualização. Você elabora o texto utilizando-se de recursos linguísticos que foram selecionados em função dessas fases anteriores. E aqui você tem como operação final a revisão do texto. Você faz uma leitura do seu próprio texto para fazer uma revisão global para saber se todos os parâmetros foram prontamente atendidos. Portanto, a análise sociodiscursiva de gêneros, essa é a modalidade de análise que o ISD proporciona, né? Ela está pautada na análise de 4 categorias que nós iremos tratar aqui nos nossos trabalhos de análise de gêneros. A primeira categoria são as condições de produção, que trabalham então os parâmetros físicos e os parâmetros socio-subjetivos do texto. A infraestrutura geral do texto, e os aspectos nós já enumeramos. Os mecanismos de textualização e os mecanismos de enunciação. No nosso fascículo, a gente traz aqui uma prática de análise sugerida a partir de uma atividade envolvendo um resumo. Há um texto-fonte que nós apresentamos e há um resumo produzido. E a respeito deles, nós fazemos algumas perguntas. Essas perguntas que estão aqui elencadas nessa tabela. Então, aqui estão colocadas as 4 categorias: condições de produção, infraestrutura geral, mecanismo de textualização e mecanismo de enunciação. Na medida em que você, naquela atividade, responde às perguntas que estão aqui colocadas, você está fazendo, em relação àquele texto, aquele resumo que está ali colocado, essa análise sociodiscursiva. É assim que nós iremos proceder nas nossas atividades. Nós também trazemos lá no nosso fascículo, e aqui eu estou retomando só para que fique esclarecido o procedimento de análise sociodiscursiva dos gêneros, um exemplo de análise que toma como texto fonte ou como texto base para essa análise um relatório científico. E aqui o autor apresenta essa análise a partir dos vários elementos que compõem essa visão sociodiscursiva dos gêneros. Aqui, por exemplo, no item A, estão comentados em relação àqueles gêneros que naquele trabalho da Valese, né, está sendo realizado. Ele analisa os parâmetros do contexto sociosubjetivo do gênero relatório técnico. Como é que o autor proporcionou esse trabalho aqui? Ele tomou um corpus, ou seja, um conjunto de textos pertencentes ao mesmo gênero, no caso aqui relatório técnico, e fez essa análise. Com relação aos parâmetros técnicos, aos parâmetros sociosubjetivos, ele analisou o lugar, o momento de produção, quem é caracteristicamente o emissor do relatório técnico, quem é o receptor, qual o local apropriado de circulação e com que objetivo foi produzido. Na sequência, ele também analisa o plano geral do relatório técnico científico. Aqui ele toma um relatório da área de construção civil e vai indicar como o texto se estrutura, qual é o seu plano geral. Eu não vou ler detalhadamente o que está colocado aqui, porque essa leitura está disponível no seu fascículo. Só estou mostrando como, de fato, é possível realizar essa análise a partir dos parâmetros do ISD. O texto segue, analisando o plano geral agora de outro grupo de textos que são o relatório técnico da área de informática. E aí ele segue, lá também no fascículo está disponível, analisando os mecanismos de textualização e os mecanismos de enunciação. Aqui estão nossas referências, né? É interessante você buscar esse material nos links que a gente proporciona aqui nesse, e também
buscar fundamentação naquilo que está colocado no fascículo e principalmente nos textos que foram colocados como material complementar. Aqui eu faço, portanto, algumas recomendações. Aprofunde o estudo desses tópicos com a leitura atenta do fascículo. Apresente suas dúvidas e comentários no fórum de interação desta unidade. Busque outras referências sobre este assunto e compartilhe-as com os colegas, pode ser no próprio fórum de interação. E realize imediatamente as atividades que estão propostas ali no fascículo. Portanto, eu quero agradecer aqui a todos e estimulá-los a continuar esse nosso estudo que tem transcorrido, ao meu ver, com certa complexidade, mas nós estamos aqui disponíveis para orientá-los. Muito obrigado.